Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo aqui na Rede Super. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e é um grande prazer estar com você. Nós temos discutido, conversado e a proposta também é edificar a você e aqueles que nos assistem, seus amigos, colegas, membros, irmãos, seja o que for. Nós queremos levar a você uma informação que sirva para edificar e transformar a sua história. E muitos assuntos têm surgido ao longo desse tempo. E hoje nós vamos conversar aqui, está o pastor Ronaldo, o missionário Washington, o Atilano já está aqui de novo, né, Atilano? Vamos aí, sempre aí, né? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, né? Muito obrigado, prazer, uma honra para a gente receber vocês aqui. E o assunto de hoje é melancolia, tristeza, angústia e também depressão. E lendo algumas matérias, eu percebi algo assim tão sério. 20% da população mundial sofre do mal chamado depressão. 1,4 bilhões de pessoas atualmente têm sofrido com essa, vamos dizer assim, o mal do século, né? E o que isso tem causado? É tão interessante, pessoas têm perdido casamento, trabalho, a vida profissional tem ido à ruína, se trancado em quartos, no escuro, porque não conseguem conviver bem em sociedade. Depois disso vem a síndrome do pânico. Então, uma série de situações que contribuem para que uma vida seja, assim, a palavra pesada, mas seria a mais correta, desgraçada. É uma vida sem a graça de Deus. E assim, eu sei que nós não somos assim, os especialistas para falar como curar a depressão. A medicina tem tentado isso há tanto tempo, psicólogos, terapeutas, tantas pessoas, e não tem conseguido achar um caminho que livre de imediato as pessoas disso. Mas nós podemos abordar alguns pontos que podem levar à depressão ou que podem ser uma saída para que a pessoa tome isso na vida dela e consiga dar alguns passos para se livrar da depressão. E o pastor Ronaldo, eu percebo, no ministério, em alguns momentos, acaba lidando muito com pessoas assim, né, pastor? Exatamente. Nós lidamos o tempo todo com pessoas angustiadas, aflitas. A palavra de Deus, Salmo 77, por exemplo, estou até com ele aberto aqui, a Bíblia não trata de depressão. Nós não encontramos esta palavra depressão, mas nós encontramos a palavra angústia, aflição. Esse próprio Salmo 77, o salmista diz, na minha aflição, na minha angústia. Momento difícil da vida do salmista aqui. Então, onde ele expressou assim, aquilo que estava no coração dele que o afligia tanto, né? Exatamente, né? E muitas vezes é a opressão, são inimigos, mas vejo hoje que a depressão, ela tem uma causa, eu creio que ela seja talvez a mais importante ou talvez a mais forte, que é a frustração. Uma pessoa frustrada. Então imagine uma pessoa que ela chega a uma idade da vida, faz um balanço, né, da sua vida, depois de 15 anos, 10 anos, ela olha para trás e vê que o resultado de todo o esforço daqueles anos é só uma coisinha assim. Ela se frustra. E essa frustração a leva à depressão, a um desânimo. Depois a gente pode definir bem assim, no caso, uma ideia, o que seria a depressão? Ela faz uma autoavaliação de si mesma. Uma autoavaliação de si mesma. E ela percebe que talvez ela ou não conquistou o que ela queria conquistar, não conquistou sua casa, coisas materiais. Relacionamentos que não deram não conseguiu certo, casar, não teve filhos. Deixa eu lançar um negócio aqui. Teve problemas. Deixa eu lançar drogas. Deixa eu colocar uma ideia aqui. Por exemplo, vamos colocar as redes sociais. De um modo geral, todas as pessoas que você olha, né? Quando uma pessoa entra lá, vai ver os amigos, todo mundo é todo mundo de sucesso. Ninguém coloca lá, tô mal, né? Tô sem dinheiro, tô quase passando fome, aconteceu isso na minha vida, um dia eu passei por isso, passei por aquilo, eu passei por um abuso, aproveitaram de mim. De um modo geral, todo mundo que está ali, aquela pessoa se apresenta como pessoa de sucesso. Aí aquela pessoa olha, puxa, só eu que estou mal, todo mundo está numa boa. E aí ela se conhece, sabe da sua realidade, Deus a conhece, sabe da sua realidade, né? E então ela se frustra.
só eu que estou na pior. Ela se frustra e se fecha. Ela jamais vai colocar lá na rede social, né, para usar a realidade do coração dela. Que ela está mal, né? Está todo mundo numa boa, todo mundo próspero, todo mundo com saúde, todo mundo feliz nos relacionamentos de família, todo mundo ganhando muito dinheiro, tá todo mundo, né? Aquela é o perfil ideal, né? A grama do vizinho está sempre mais verde, né? O pessoal tem essa coisa da mentalidade, né? A grama do outro está sempre mais verde. Então eu posso colocar isso aí como um ponto de frustração, né? Então a depressão pode ter uma origem como essa, né? Geralmente a gente percebe que a depressão, existe a depressão pós-parto, dizem patológica. Isso. E mães, às vezes, sofrem assim, barbaridades por não saber lidar com aquele sintoma, porque ela vem de uma gravidez, onde ela é sempre querida, muito assim, elogiada, e de repente, eu lembro quando Vanessa teve a Estherzinha, e aí de repente as pessoas não olham mais em primeiro para Vanessa, mas olham para o filho, para a filha que nasceu. Aliado a isso, tem toda uma questão biológica, e gera uma certa angústia, uma tristeza, o corpo muda, hormônios, é uma transformação geral. Isso já seria esperado pela medicina. Seria uma depressão patológica, biológica, né? Patológica. Patológica, como se fosse uma enfermidade. Existe uma diferença, talvez, aceitável, de alguns momentos onde a perda, logo após um luto, após um divórcio, a perda de um trabalho ou alguma coisa que se ansiava muito, dependia daquilo, e onde há um rompimento muito grande, logo após há uma angústia muito grande. Vamos dizer assim, que seria aceitável um período onde essa depressão pudesse existir na vida dessa pessoa? E aí, Washington? Charles, você de casa, uma alegria ter aí a sua audiência. Interessante esse assunto porque essa tristeza que consome, essa tristeza profunda que não passa, que faz com que as pessoas pensem em desistir da própria vida, ela pode ser desencadeada por vários fatores. Você citou alguns, o pastor Ronaldo citou outro também, tenho certeza que a gente vai falar de muitos assuntos aqui, mas toda tristeza, tudo que as pessoas estão passando como problemas, ou como um alvo não alcançado, uma frustração, uma leitura equivocada, como o pastor Ronaldo falou bem aí das redes sociais, onde tudo é muito bonito, para mim é muito feio, na realidade para muitos é muito feio também, mas só que ele não coloca aquilo. Então as pessoas criam um mundo ideal, sonhado, mas que não é muito real. E quando não alcança, se frustra. E essa tristeza, vamos falar, por exemplo, de crianças com depressão. Eu atendo muitas crianças que querem desistir da vida. Qual faixa etária? 9 anos, 7 anos. Crianças com 9 anos, 11 anos, tentando suicídio. Eu atendi uma menina na semana passada, com 9 anos de idade, que pegou a faca para cometer suicídio. Outra com 7 que queria furar os olhos com a faca também. Então, tristezas profundas. É até interessante você tocar nisso, porque existe uma norma onde o suicídio nunca é divulgado pela mídia, né? Dentro do jornalismo existe essa situação. Agora, sabemos que pessoas enfrentam esses problemas em suas casas. E vamos abrir aqui até um parênteses, em alguns pontos, de repente, podem pedir ajuda na igreja, se você quiser até depois deixar o telefone, alguma coisa. Citamos os casos de forma hipotética, né? Porque às vezes a pessoa está em casa, sou eu. Não, são inúmeros casos. Eu atendo milhares de casos. No Brasil inteiro. Isso aí, eu atendo milhares de casos. Porque às vezes você atendeu uma pessoa, a pessoa está falando de mim. Não, não é. Não, até porque são muitos casos por telefone, por e-mail. E os casos atendidos sempre estão dentro de sigilo, né? E como são muitos os casos, então a gente pode falar de casos que são padronizados, que é tentativa de suicídio com faca, por exemplo, por uma tristeza muito grande. Maus tratos na escola, por exemplo. Criança que sofre maus tratos, eu citei o caso do meu sobrinho, que passou maus tratos na escola, um dos meus sobrinhos, e a criança não consegue vencer. Quando o maltrato é feito por uma professora, por exemplo, ela é maior, ela domina, ela é que tem a liderança, e ele não consegue romper, não consegue vencer, ele não conta para ninguém, e vai se frustrando e se apagando, desejando não ir mais à escola, ficando mais em casa, querendo dormir mais, sintomas psicossomáticos que, se não observado e tratado, entra numa depressão, uma tristeza profunda com a desistência da vida. Pela sua experiência, você percebe de pais que não percebem esses sintomas
no filho gradativamente até chegar ao limite? Pastor Charles, infelizmente tem. Por quê? Nós temos com esses novos arranjos de família encontrado famílias muito mais desestruturadas do que antes. Desarranjos de família, né? Os não é bem quase um arranjo, né? Porque antes a família tradicional, o pai, a mãe, filhos. O pai saía para o trabalho, então ele era um pouco ausente. Agora a mãe também tem sido muito frequente sair para o trabalho e deixar os filhos. E os novos arranjos em famílias recasadas. Estávamos conversando isso aqui recente, onde um pai vem com filhos, uma mãe vem com filhos. Ou seja, e as famílias consideradas talvez aí não funcionais? Pai e pai adotando filhos, mãe e mãe adotando filhos. Então, os pais estão desatentos com as questões dos filhos e não percebem muitas vezes um caminhar contínuo para uma tristeza profunda. Quando percebe, o filho já está dentro de um quarto, trancado, preso, não querendo se alimentar. Isso aí é uma primeira... sintoma. É um primeiro sintoma da depressão. Seria essa isolamento. tristeza crônica, uma tristeza crônica que vai continuando, que ninguém observa. Uma segunda coisa que pode ser um sintoma de depressão é o cara ficar olhando para o passado, sempre. Ele está sempre com o retrovisor, né? Aquele cara que ao invés de ter olho, ele olha o retrovisor, fica olhando a vida sempre para trás. É um pouquinho do que eu disse, fazer a avaliação dos anos que passaram. Isso, ele fica só olhando lá atrás. Se eu tivesse feito isso, eu tinha mudado. Ou quando eu era jovem. A gente no Brasil, às vezes, vamos falar assim, de um modo geral, o brasileiro, ele olha para a própria nação de uma forma pessimista. Isso não vai dar certo, não vai dar errado, aquela coisa toda. E até uma frase que pegou agora, assim, no jargão popular, imagina na Copa. Se agora está assim, imagina na Copa, né? Sempre ligado ao pessimismo. Você teve uma experiência muito forte nos Estados Unidos, de vivência, de moradia, e você percebeu em uma cultura diferente, em uma nação que, quando você viveu lá, estava em alto crescimento potencial econômico, em todas as áreas. A depressão também se aloja num local como esse? Muito. É aquele negócio. O maior índice de pessoas que tiram a própria vida, que é um dos sintomas de quem tem depressão. Né, um deles é retirar a própria vida. É um resultado. É um resultado. Se eu não me engano, o maior índice é na Suíça, né? Então, é justamente onde você tem muito. Quando você tem muito, às vezes te deixa deprimido também. Deixa deprimido, leva a melancolia. Nada o satisfaz mais. Nada satisfaz. O cara compra o computador, o último modelo, mas ele já está nesse aqui ansioso pelo próximo e aquilo, nada daquilo lá traz a alegria que ele busca. Nada daquilo traz a satisfação. Entendeu? Ele tem o melhor carro, porque é fácil de comprar. Ele anda nas ruas, tudo bonito, tudo lindo. Tudo que eu tenho, tudo que eu quero eu posso. É tudo maravilhoso e barato. Então a pessoa cai na depressão também. Será que a gente então pode fazer aí um entendimento, termos um entendimento de que a frustração, né, essa angústia, essa aflição vem, né, o desencanto da vida vem exatamente porque a grande realização do ser humano não está ligado a possuir, mas a ser. A ser. Na essência que o homem foi criado por Deus, ele foi criado para ser. E há tantas situações que a gente vê, há muita gente que quer ter, mas antes de ser. Mas para você ter, e ter com sucesso, e saber possuir, né, coisas, né, você tem que ser, a pessoa precisa ser. Então, a grande questão seguinte, não são as coisas que valorizam as pessoas. São as pessoas que valorizam as coisas. Né? Como dizia Agostinho, né? Não é um trabalho fantástico de alto salário que valoriza uma pessoa, mas é a pessoa que valoriza o trabalho o qual ela se empenha.